é o nosso Deus que tem algo para mudar e preencher a minha vida. Nós procuramos em tudo uma forma de sermos preenchidos, mas o único que pode verdadeiramente completar o ser humano é Deus. Aleluia, aleluia. Vamos louvar o Senhor de todo o nosso coração. Louvai ao Senhor, louvarei ao Senhor de todo o coração, na assembleia dos justos, na congregação. Neste lugar, nós louvamos o nome do Senhor. Fala com Ele, eu quero te ouvir. Eu quero que o Senhor fale comigo hoje. Aleluia. Estamos num culto muito, muito especial. Porque nós estamos hoje na comemoração dos 23 anos que Deus disse para que este ministério fosse criado. E Deus separou as vidas. E Deus disse, ide. E por isso nós estamos aqui para louvar. Em nome de Jesus. Louva o Senhor. Pede, Pai. Obrigada porque eu estou aqui hoje. Porque o Senhor me separou. Obrigada porque o Senhor tem algo para mim e eu estou aqui para receber. Em nome de Jesus. Aleluia. Autoridade do nome de Jesus, nós estamos em unidade, num só pensamento, num só propósito, e nós declaramos que esta igreja está cheia da tua luz, que os anjos estão aqui ministrando agora, Pai, e na autoridade do nome de Jesus, venha nos encher,
Fala conosco. Obrigada, Pai, porque o Senhor escolheu cada um de nós para estarmos neste lugar. E em nome de Jesus, vem encher-nos com a tua paz. Em nome de Jesus, eu declaro agora que o óleo do Espírito Santo está sendo derramado sobre você, sobre a sua cabeça, um renovo, uma paz, alegria e a unção, a revelação, o discernimento do Espírito Santo, em nome de Jesus. Agora, eu profetizo essa vitória neste dia, nesta data especial. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos dar oportunidade para você agora vir ao altar, trazer um pouco daquilo que Deus tem feito na sua vida. O Senhor diz que nós devemos conhecê-lo. Em primeiro lugar, Ele quer a minha vida, Ele quer a sua vida. Quando nós conhecemos Ele e experimentamos a sua presença, temos experiências de cura, de libertação, de salvação, de milagres. Nós entendemos que Ele nos ama. E por causa disso, nós desejamos ardentemente mostrar o nosso amor. E uma forma de mostrar o amor é trazer dízimo e oferta para o sustento da igreja do Senhor Jesus. Então você pode vir ao altar e trazer agora o seu dízimo e sua oferta como fruto de fidelidade, de amor na presença do Senhor. Eu quero que você seja abençoado, porque Ele diz que quando somos fiéis, as bênçãos de Deus vêm sobre a nossa vida, porque o Senhor vem e arranca o devorador e Ele libera a nossa história, a nossa vida. E eu profetizo essa vitória sobre você. Que o Senhor venha agora e que venha abençoar o altar. Que o Senhor venha agora e abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, eu profetizo essa vitória. Você é especial. Glorificamos o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Agora, igreja, nós vamos dar continuidade. Eu convido a igreja para se assentar. E vamos começar com as crianças. As crianças têm algo especial para falar conosco. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Jesus disse: você é a luz
Pode ficar aqui, pode ficar. Jo, pode ficar. Amém, gente. As crianças... Uma saíram. Mas o ministério com as crianças é um ministério muito importante. Porque nós sabemos que o inimigo de Deus, ele, desde que nossas crianças são muito pequeninas, ele investe para destruir a vida das nossas crianças. Mas nós queremos que a luz de Cristo brilhe sobre a vida deles e que eles sejam transformados. Desde crianças para Jesus, para que brilhe a sua luz sobre essa terra de trevas. Em nome de Jesus. Amém? Lindos de Jesus. Nós agora que temos preparado, nós estamos comemorando hoje 23 anos do Ministério Jardim da Colheita. Amém? Na nossa igreja amada, nossa igreja onde Deus colocou cada um de nós. Então agora nós queremos, com um ato profético diante do Senhor, e depois a apóstola Giza vai explicar os detalhes, mas que a unção de Deus esteja aqui e que Deus vai falar conosco. Por quê? Ele escolheu esse nome para esse ministério. Esse nome não foi escolhido por uma pessoa, esse nome não foi escolhido por um grupo, esse nome foi escolhido pelo céu, por Deus. E nós temos que honrar e agradecer a Jesus. Amém? Aleluia. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és ninguém. São por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Oh, grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. O que aconteceu agora foi para trazer aquilo que o Espírito Santo de Deus fez no passado. Quando o Senhor disse para iniciar o ministério, nós relutamos muito, mas o Senhor começou a trazer a sua palavra. E o primeiro versículo que Deus trouxe foi 1 Crônicas 22, no versículo 19. O Senhor Deus diz: dispõe agora o vosso coração e a vossa alma
para buscares ao Senhor nosso Deus. Levantai-vos e começai a edificar o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados de Deus sejam trazidos para a casa que será edificada no nome do Senhor. O Senhor também trouxe a palavra que nós deveríamos iniciar uma casa de oração. E nós iniciamos, então, nas reuniões, nas sextas-feiras, e essas reuniões que aconteciam nas sextas-feiras eram na minha casa. E Deus trouxe esta palavra, e o Senhor disse que era para subir ao monte. Subir ao monte significa sair. E Deus disse para mim ir, nós fomos para um lugar onde eu fiquei recolhida, só tinha um quarto e um banheiro com todas as portas e janelas fechadas ali em oração 24 horas. E no meio daquela adoração, eu comecei a louvar a Deus e o Senhor me colocou uma arca da aliança na minha mão. E eu falei, Deus, uma arca da aliança? Isso é uma coisa do Velho Testamento? Eu não preciso da arca da aliança. O Senhor diz, constrói uma. Eu disse, como, Deus? Constrói uma, mas como? Quando? Aguarda que eu te mostrarei. A apóstola Neuza Tioca, que tem nos dado cobertura todos esses anos, ela me ligou e disse, o apóstolo Rony Chaves disse que irá na sua cidade, irá encontrar-vos. E aí, o Espírito de Deus imediatamente disse para mim, constrói agora a arca da aliança e faz uma aliança comigo. Aí Deus, eu disse, como Deus? Não estou entendendo. Ele disse, a terra onde habitas, muitos fizeram alianças com os deuses, com outros, e ninguém fez uma aliança comigo. Então, faz um ato profético no qual nós vamos trazer a arca da aliança no altar. E nós fizemos 4 estaqueamentos, 4 estacas, com o objetivo de que haja uma proteção do lugar. E fizemos, então, dentro da Arca da Aliança, tem todos os utensílios, e nós trouxemos a Arca da Aliança para o altar. E o objetivo é, estou declarando, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, que essa terra quer o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Fazemos uma aliança com Ele, e declaramos, venha, Senhor. E no ano, acho que de 2002, por aí, 2002, ou 2003, nós estávamos na conferência profética em Porto Alegre, e a apóstola Neuza veio para mim nos meus ouvidos e disse, aquele outro apóstolo chamado Haroldo Cabaleiros, disse que quer ir na sua cidade, porque ele tem algo para nós. Existiam mais de 1000 pastores, ele poderia ter ido em todas as igrejas, mas ele disse que tinha que ser aqui. E quando ele chegou, ele trouxe uma palavra profética, e ele disse, não é à toa que no logo da sua igreja tem a porta da cidade, porque Deus mandou dizer que Ele vai vir por aqui, vai abençoar essa cidade, porque tens uma aliança com Deus, Deus pode entrar nessa terra. Então, era tudo atos proféticos específicos, né? E aqui, na palavra de Deus, Isaías 56, ele trouxe, e ele diz alguns versículos que eu vou falar. O Senhor disse, no versículo 5, Isaías 56, darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome melhor do que o de filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Então, o Senhor começou a trazer a importância para a construção de uma igreja.
segundo os seus propósitos. E nós estamos aqui, ele disse muitas coisas. Muitas coisas. Ele diz, Isaías 58, versículo 11 e 12 diz: o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Os que de ti procedem edificarão os lugares antigamente assolados e levantarás os fundamentos de geração em geração. Chamar-te-ão reparador de brechas, restaurador de veredas, com moradias. Aqui quando diz, edificarão os lugares antigamente assolados e levantará os fundamentos de geração em geração. É uma igreja que Deus está falando, que tem um objetivo de levar a palavra, de liberar e de trabalhar com cura, libertação e quebra de maldição. Amém? Então, ele diz também, então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e espera ali, e dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Este caderno é o caderno original. Aqui está escrito tudo o que aconteceu durante os 7 dias. E Deus foi trazendo a palavra. E aqui está escrito data que Deus deu. Teremos a nossa inauguração nos dias 12 a 14 de abril do ano de 2000. Amém? E falou a importância de o que deveríamos fazer. E agora, primeiro, o Senhor disse, quando Deus nos falou para abrirmos a casa de oração, recebemos 2 lindos sonhos, falando que nossa igreja seria um jardim lindíssimo. E aquilo que nós vimos hoje foi a interpretação do sonho que Deus deu. Mas antes de eu falar do sonho, eu quero dizer o que o Espírito de Deus foi falando. Por que esta igreja chama jardim? A palavra de Deus diz, porém Deus não esqueceu de nós, enviou Jesus Cristo, o seu único Filho, para nos trazer de novo a alegria, o comando do planeta, porque o homem perdeu a autoridade quando ele pecou. Foi em um jardim que Judas traiu Jesus e o entregou para os romanos. Foi em um jardim que Jesus enfrentou a grande guerra para salvar o homem do domínio das trevas. No jardim do Getsêmani, ele chegou a suar sangue. Tamanha foi a batalha. Vejo no meio daquele jardim 2 reinos guerreando, anjos fortes com demônios em combate. O tempo das trevas estava no final. O Filho de Deus venceria. Por final, no jardim do Gólgota, Jesus morreu, foi ao inferno, tirou a chave da morte e do inferno de Satanás e voltou 3 dias depois com a vitória nas mãos. Maria Madalena, em um jardim, recebeu a notícia da ressurreição e da vitória do Mestre. Sabemos que a Alemanha, que é uma região que trouxe aqui uma colonização, estava na Alemanha, e lá na Alemanha Deus trouxe esta palavra, que é o jardim de Deus. Gramado é o jardim das hortênsias. Então, neste lindo jardim, veremos um povo especial, alcançando a maior vitória que alguém pode ter. Primeiro, a salvação, e segundo, aquilo que o Senhor falou, a vida em abundância. Por isso, jardim da colheita, dentro do grande jardim que é Gramado, abre a porta para outro jardim, aonde se encontra o jardim de Deus, onde encontraremos as respostas, paz, salvação, e ali nossos sonhos esquecidos serão reatados, restaurados e realizados. Em um lindo dia, na presença de Deus, eu estava adorando o Senhor,
eu vislumbrei um jardim. Eu fui no Espírito. Eu estava num lugar adorando o Senhor, e em espírito. Eu fui num outro lugar, e eu estava em espírito num lindo jardim. E as suas flores eram lindíssimas, coloridas, de todas as cores. E suas cores eram além das conhecidas. Sabe que na eternidade, as cores que existem no jardim de Deus não são somente as cores que nós só conhecemos, cores limitadas, mas existem muito mais cores do que essas cores que nós conhecemos. Eu me olhei, eu estava vestida com roupa típica de jardineira, dentro de um jardim. E esta roupa, ela mesclada, ela tinha características de roupa italiana e características de roupa alemã. Era tudo suave e lindo. Uma linda brisa soprava sobre o jardim. A luz, gente, era extremamente maravilhosa, era fantástica. Ela era muito quente, mas apesar de ser tão quente aquela luz, ela não era insuportável quando é a luz que nós estamos na beira da praia, na beira do sol. Não, ela era suave. No meio do jardim, ele era perder em vista em todas as 4 direções. Este lindo jardim. E tudo era muito iluminado. E de repente, Jesus veio. Jesus veio vestido com vestes simples, mais ou menos cores neutras, como marrom clarinho. E ele tinha a sua expressão de muita autoridade, de muito amor. Eu tive medo, eu tive alegria, eu tive segurança, eu tive sentimentos completos de tudo, mas algo extraordinário. E aí ele chegou e ele me entregou uma cesta, como esta cesta que nós vimos aqui. Uma cesta de vime simples, com trigo, não muito trigo, com trigo dentro. E o Senhor disse, embala. No meio daquele jardim, o tempo foi passando e eu só embalava e eu podia ficar eternamente naquele lugar. Tamanha era a unção e a paz e a presença de Deus. E algo extraordinário, incomparável, estava naquele lugar. Aí Jesus retornou, retirou a cesta e me deu uma colhedeira, mais ou menos desse tamanho. E ele disse, porque quando eu olhei para o jardim, aquele jardim tinha se transformado num lindo campo de trigo, porque Deus transforma as pessoas. As pessoas são as flores, e Deus transforma as pessoas em trigo. E o objetivo que Deus tinha dito, colhe todas que você puder. Colhe, prepara essas pessoas, abençoa essas pessoas. E porque Deus está querendo recolhê-las para a eternidade. Bem, o que aconteceu, eu vou resumir. Eu comecei a colher. E depois que eu estava colhendo, Jesus voltou. E quando ele voltou, ele disse que eu olhasse ao redor. Em distâncias longas, ali naquele lugar, eu vi que outras pessoas também estavam colhendo trigo. E todas elas tinham roupas diferentes das minhas. E eu vi que, de repente, não estávamos colhendo sozinha. E que Deus estava levando a população mundial a conhecer a Deus através de muitos que estavam colhendo. E eu então disse, e o Senhor veio, o tempo passou, e do céu desceu uma grande colhedeira, recolheu rapidamente todas as montanhas, porque quando eu estava ali naquele lugar, Deus mostrou, ele disse, continuei a colhendo, e eu ouvi vozes de trombetas tocando. E as vozes que eu ouvia de trombetas tocando, era o Senhor chamando a igreja para a eternidade. Era o arrebatamento. E ali, naquele momento em que eu ouvi aquelas vozes, eu olhei para trás, porque eu vi que quando eu colhia, eu deixei montanhas e montanhas e montanhas de trigo atrás de mim. E quando eu dei uma olhada nas montanhas de trigo, elas
todas elas subiram. E eu vi elas subindo. E depois que elas subiram, num piscar de olhos, elas subiram primeiro. E aí eu subi. E eu comecei a voar. E chegou no meio do espaço, eu disse, eu quero voltar. E eu parei. E quando eu parei, eu olhei para trás e eu vi o planeta Terra do tamanho de uma bola de futebol. Eu disse, Senhor, eu quero voltar. E eu comecei a gritar, agonizada. E dizia, eu preciso de voltar, eu tenho que voltar, eu tenho que voltar. A dor era insuportável na minha alma. Foi aí que um anjo parou diante de mim e disse, o tempo acabou, não poderás mais voltar. E eu perguntei, e o trigo que falta? O anjo respondeu, muitos que deveriam ter trabalhado não o fizeram. Você tem que decidir, ou sobe conosco, e vem para as bodas do Cordeiro do Rei, ou descerá e sofrerá com os que quiseram, os que ficaram. A dor era insuportável, porém tive que romper os fios de ligação com a terra, e me virei e fui embora. Quando eu olhei para mim, e quando o anjo era imenso, aquele anjo maravilhoso, ele tinha a roupa toda prateada, com todo bordado em dourado, o olho, o cabelo branco, brilhante, os olhos, o rosto, aquele nariz másculo, roupa másculo, e ele tinha roupas, era muita autoridade. E quando ele olhou para mim e disse que eu tinha que parar, eu entendi que eu não podia mais continuar. E quando eu olhei para mim, eu vi que eu estava vestida agora com uma armadura. E eu não estava mais vestida de jardineira. Eu estava no ar, parado no ar, com a terra atrás de mim. E eu vi que do meu corpo saíam 3 fios que ligavam a terra. E eu vi que, como eu estava com a armadura, eu peguei da minha mão uma espada e eu cortei os 3 fios. E eu disse, eu me desligo da terra. E eu voei. E eu voei. E quando eu voei, eu fui até um outro lugar que não se via, só via nuvens. Eu não vi o piso. Via nuvens, eu pisei, eu via milhares de pessoas, grupos de pessoas, eu os via e eles não me viam, com roupas coloridas de índios, tribos e tudo, e eles louvavam a Deus, e eu disse que só existia uma mesa lá no fundo. Eu andei, até a mesa foi crescendo, e quando eu cheguei perto, a mesa era infinita e gigante, e tinha muita comida em cima daquela mesa, e eu entendi. Eu estou vislumbrando as bodas do Cordeiro prontas. E quando eu vi aquilo, eu tinha entendido. Se aquelas pessoas me vissem, eu estaria eternamente, eu teria morrido. Eu nunca teria voltado para a terra. Mas, como eu estava lá, e eu compreendi, num piscar de olhos, eu voltei para a igreja. E aí o Senhor disse, ministério, jardim da colheita. Colha as vidas. O Senhor vai transformar. Agora, o que é mais lindo é que as pessoas eram flores. Porque Deus, quando nos vê como flores lindas. Nós somos pecadores, nós somos sujos, nós fazemos tudo errado. Mas Deus, quando olha para nós, Ele nos leva num lindo campo de flores. E por isso que nós, então, fizemos isso. Primeiro foi a bandeira da nossa cidade, depois a bandeira do Rio Grande do Sul, depois a bandeira do Brasil, da cidade e do Brasil. O que significa? A partir de Gramado, nós queremos abençoar essa terra e entrar pela porta principal, levar o Evangelho e a partir dali alcançar o mundo. Em nome de Jesus. Então, eu estou passando para a igreja, porque nós queremos agradecer a Deus, por nós já estarmos cumprindo agora, 23 anos de ministério com Deus. Aleluia! Queremos que Deus possa multiplicar cada vez mais as nossas vidas, que você possa realmente fazer uma aliança, que vamos juntos lutar, transformar, colher as flores que Deus está transformando em trigo, para que possamos trazer montanhas e montanhas, tirar as almas que estão aprisionadas do inferno,
que estão prontas para ir para as trevas, tirar elas das trevas, prepará-las e levá-las para a eternidade. Para isso, dê a sua vida. Entrega a sua vida para o Senhor. Da mesma forma que Jesus morreu por mim e que pagou o preço pela minha vida, em nome de Jesus, vamos pagar o preço de lutar por todas as pessoas. E o que Deus quer? Amor. Muito amor. Muita paciência. Muita perseverança. Enquanto uma vida está viva, ela ainda pode voltar para Cristo. E nós vamos lutar por elas, por cada vida. Este é um pouco do início e do chamado. Nós temos um vídeo, mas nós não vamos hoje passar esse vídeo. Deus vai nos mostrar um vídeo da história inteira, desde o início até o dia de hoje. Vamos passar outro dia. Mas agora, em nome de Jesus, eu gostaria de chamar aqueles que estão nos acompanhando, em nome de Jesus. Eu quero chamar os líderes aqui à frente. Nós vamos convidar os líderes para vir aqui à frente. Em nome de Jesus. Houve vários momentos de batalha. Desde o início, nós começamos primeiro com uma reunião na minha casa, que durou 6 para 7 anos. E essa reunião que nós começamos, nós fizemos muitas batalhas espirituais. Nós fizemos muitas orações. Nós tivemos momentos que a gente nem acreditava que estava acontecendo. E passo a passo começou a romper o mundo espiritual. E hoje eu vejo que a nossa terra tem muitas igrejas. Porque o trabalho que foi feito foi muito grande. Nós tivemos que entrar na frente, que lutar para romper. E como nós estávamos na frente, nós somos bombardeados de frente. E houve momentos que a gente passou, que eu digo para vocês que podia pensar, vou parar. Aconteceu uma vez. Isso aconteceu quando nós estávamos num grupo em casa, nos lares. E naquele dia, eu tinha dito para Deus, eu não suporto, as pessoas entram em crise, ficam com raiva. Vou dizer a verdade. Ficam com raiva de mim. O diabo joga você contra mim. É verdade. Eu falei, eu vou parar. É o último dia. E eu vou falar com todo mundo que acabou. Naquele dia, algo aconteceu, uma pessoa bateu na porta. Era um pastor. Quando eu terminei a reunião, e eu disse, vou falar que acabou. Aquele pastor bateu na porta. Quando aquele pastor bateu na porta, ele entrou, ele disse, Deus me mandou aqui para falar sobre avivamento, porque eu sou pastor presidente. O meu pai é o fundador do ministério da igreja O Brasil para Cristo do Brasil, e eu sou filho dele. A minha igreja tem em todo o Brasil, em todos os cantos. Eu não conheço ninguém, nem os pastores que demoram 6 meses para marcar a hora comigo. Mas Deus me trouxe na sua casa. Eu nunca fui na casa de nenhum dos meus pastores. E Deus mandou trazer a mesma palavra que foi mandada para o sul, para você. E Ele disse, não pare. Deus me mandou aqui para te dizer que se Ele me trouxe a este lugar, Deus vai trazer as pessoas certas, os pastores, os líderes, os apóstolos, as pessoas para te ajudar. Você não vai parar, você não vai desistir. Continue, em nome de Jesus. Eu nem acreditei, porque era algo muito incrível. Eu tinha decidido naquele dia, e Deus trouxe uma pessoa para dizer que não era para parar. Ele não sabia o que eu estava passando, mas Deus sabia. E aí, 7 dias depois, na mesma reunião de sexta-feira, eu recebo uma ligação.
E esse pastor disse: eu estou lhe dizendo, porque a minha igreja tem 10.000 membros. E eu resolvi passar o vídeo que eu gravei naquela sua casa. E quando eu passei o vídeo, foi muito bom. Eram umas 20 pessoas que tinham. E quando eu passei o vídeo, não falei nada para eles. E ele resolveu, na minha casa, orar e ungir um por um. E ele disse que na hora que eu, pastor... Manuel de Melo, o pai dele era Paulo de Melo, ele era Paulo de Melo, o pai dele era Manuel de Melo. Na hora que ele foi orar por mim, e ele pôs o vídeo, ele disse que a igreja começou a gritar. Ninguém fala, ele falou assim: eu não contei para eles que você era líder, para ninguém. Mas quando eu estava orando por ti, a igreja não parou, e Deus levantou a intercessão de 10.000 pessoas para que você não parasse o teu chamado. Eu estou aqui para te abençoar. Algo extraordinário. Deus levantou lá de São Paulo 10.000 pessoas para orar. E nós já passamos por momentos, tem horas que essa turma aqui diz: não sei como que nós vamos aguentar. Mas nós decidimos seguir, estarmos juntos e unidos. Por isso, igreja, eu vou pedir que eles possam falar algo do que a igreja Ministério Jardim da Colheita representou na vida deles. Amém? Pode começar onde vocês quiserem, fiquem à vontade. Karen, pode ser você. Amém. Então, a apóstola falou algo muito especial, que nós não estamos aqui sozinhos, nós estamos aqui porque Deus trouxe nós e todos vocês. Amém? Cada pessoa que chega é uma pessoa especial que Deus escolheu para estar aqui nesse ministério. Mas eu quero falar algo que é uma coisa que Deus sempre lembra na minha vida, que essa igreja, Jardim da Colheita, eu cheguei aqui muito novinha. Esse ano vão fazer 21 anos que eu estou aqui. Eu cheguei ainda, eu era uma criança. Mas eu digo uma coisa que foi uma coisa que tocou muito na minha vida, porque chegou um momento da minha adolescência, da minha juventude, que eu me afastei do Senhor. E realmente eu estava num fundo do poço que não existiam circunstâncias humanas para que a minha vida fosse transformada. Eu estava com um namorado que me batia, eu estava grávida dele, eu estava numa situação terrível. E eu lembro que eu fui falar com a apóstola e eu disse assim: eu vou casar com ele. Mas ninguém sabia da situação que eu estava vivendo. E eu lembro do conselho dela, que ela disse: Karen, tu tem que casar com ele se for o propósito de Deus para a tua vida. E eu digo, se fosse outras igrejas, se fossem outras religiões, falariam o quê? Tu tá grávida? Casa, né? Mas nós temos que louvar a Deus, porque a apóstola ouve o Espírito Santo. E graças ao conselho dela, eu pude dizer, eu estava no fundo do pecado, e um versículo que fala muito no meu coração: onde abundou o pecado, porque eu abandonei Jesus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então Deus teve tanta misericórdia de mim, que transformou a minha vida. E Deus me deu uma família, a palavra do Senhor, que Deus tem muito no meu coração. Naquela época a gente fazia cursos, era maravilhoso, gente. E a palavra que o Senhor sempre fala comigo é: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. E se Deus restaurou a minha vida, eu sempre digo, há esperança para você. Porque se houve esperança para a minha vida, há esperança para a sua vida. E Deus transformou, me deu uma família. E não é ter uma família. A nossa vida é completa quando a gente segue o chamado que Deus tem para nós. Não o que nós queremos, mas o que Ele quer. Isso sim nos faz feliz. Amém? Eu não. Boa noite, irmãos. Sim, ó. Eu conheci Jesus através da apóstola, né? Numa casa, numa reunião de família. Numa casa, e daí, ali, eu fui nessa reunião, convidada por uma outra amiga, e eu conheci a apóstola. Daí ela falou assim para mim, isso eu nunca vou esquecer. Ela disse: você não vai embora, você vai ficar aqui, porque você precisa de Jesus, né? Ela disse, daí ela me levou num quarto, pediu para o dono da casa, me levou num quarto, ela fez a oração para mim aceitar Jesus. E dali eu aceitei Jesus, e nunca mais me afastei de Jesus.
né? E daí eu comecei a andar com ela, a caminhar com ela. Ela ainda era evangelista na época. E nós andamos juntas, sempre tendo contato, né, eu e ela. Depois, quando abriu os grupos em casa, que era à tarde, eu ainda não participava. Quando ela começou à noite, eu comecei a participar daí, dos grupos. E daí a gente começou a guerrear, e Deus trouxe palavras e palavras e palavras, né, como ela falou ali. E lutas, muitas lutas. A gente era tudo uns bebês na fé, né? E a apóstola passou muitas barreiras junto com nós ali, porque nós não tínhamos entendimento de muita coisa, né? Mas Deus nos deu graça. É pela graça. Pela graça de Deus a gente está aqui. E assim, a gente está feliz, porque realmente a gente está vendo cada dia Deus fazer algo novo, né? Deus trabalhando nas nossas vidas, nos amadurecendo. Hoje somos uma equipe. Na época também nós éramos uma equipe, mas uns saíram, mas Deus foi acrescentando outros, né? E realmente o plano do Senhor e o propósito do Senhor, nada é frustrado, né? Nada impedirá aquilo que Deus tem, diz, né? Então, assim, eu vejo que realmente a apóstola sempre teve um amor tão grande por mim, um amor tão grande, que quando eu muitas vezes pensava, nunca saí, mas eu pensava, eu tinha lutas, né? Eu tinha lutas, até desistir, muitas vezes. Ela dizia, não, Leonice, não para. Deus tem um plano e um propósito para ti. E hoje eu estou aqui. Há 27 anos. E Deus vai fazer ainda grandes coisas. E nós vamos estar juntos, realmente conquistando e alcançando os planos e os propósitos do Senhor para esse ministério. E por tudo que a apóstola tem se dedicado, nós vamos junto com ela, estar colhendo, como ela falou, muitos e muitas vidas para o Senhor, né? E nós queremos, ó Deus, realmente ser gratos. Gratos a Ele por tudo, pela vida da apóstola, pela vida do pastor, que sempre estiveram conosco, ali nos aconselhando, nos ajudando, mesmo muitas vezes nós ainda não entendermos muitas coisas, mas Deus nos foi moldando, cada dia está nos moldando ainda, com certeza está nos moldando, porque nós precisamos a cada dia ser moldado por Ele, né? Então Deus nos agrada do nosso coração, quando entregamos o nosso coração de verdade ao Senhor, Ele se agrada e Ele cumpre com aquilo que Ele tem nas nossas vidas, né? Obrigado por tudo que Deus tem feito, nós somos realmente uma família, e que essa família venha a ser acrescentada a cada dia, né? Amém? Amém. Então, eu não tenho como eu não falar, né, de como que a igreja realmente impactou a minha vida e a vida da minha família, que foi através da morte do meu avô, né? Que foi ali onde realmente tudo começou, que a pastora fez o velório do meu avô, e naquele velório, né, que foi uma morte, foi uma hora tão dolorosa, mas é ali que houve a vida. A vida que onde a minha família teve a oportunidade de conhecer Jesus, e eu, principalmente, que Deus tocou muito no meu coração também, numa reunião que a apóstola fazia nas casas. E naquela reunião foi realmente onde eu tive o toque de Jesus, que eu sei que foi muito forte, que é ali onde a gente reconhece como a gente é pecador, né? Quando a gente reconhece que realmente a gente é pecador, a gente tem um encontro com Jesus de verdade. E ali naquela reunião eu vi como que eu era falha, como que eu era ruim. Eu me considerava uma pessoa boa, mas eu vi que eu era terrível. E é ali que Jesus realmente começou a transformar a minha vida. E não tenho o que dizer por tudo que a apóstola sempre lutou por nós e luta, e tudo que ela já aconselhou, tanto na minha vida quanto no meu casamento, porque a gente vê como que hoje em dia, né, o diabo quer destruir as famílias, quer destruir os relacionamentos, quer destruir a vida do marido e da mulher. E com certeza o diabo ataca as nossas vidas, mesmo sendo cristãos, principalmente, né, para destruir
mas a apóstola sempre com a palavra de Deus, né, aconselhando, e nós temos que glorificar e agradecer ao Senhor. E a palavra que mais mexe comigo mesmo, que sempre falou comigo, é o quê? Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E é isso que a gente tem que ter no mais profundo do nosso coração. Não deixar se levar, por quê? Pelos conceitos familiares, pelas amizades, pelas pessoas que estão à nossa volta, mas se firmar realmente no fundamento que é Jesus Cristo. Está fundamentado realmente em Cristo, que a gente nunca vai se afastar dele. São quase 21 anos, foi 21 anos já que a gente está aqui. Muitas pessoas já passaram por essa igreja, por esse ministério. Se tivesse todos permanecidos, nós tínhamos que ter um pavilhão gigantesco. Mas é que a gente tem que deixar ser moldado por Deus. É aí que vai fazer a diferença na nossa vida. E a igreja é tão importante, gente. Como a gente está falando tanto da importância da igreja, a gente não tem como falar que a gente é membro de um corpo. A gente é membro do corpo, a gente faz parte do quê? Da cabeça, que é Cristo. Se nós não somos membros da igreja, a gente não está em Cristo. Porque se a palavra de Deus deixa bem clara que Jesus é a cabeça, onde está o corpo? O corpo somos nós. Então não existe a gente estar em Cristo sem estar na igreja. Por isso a importância da igreja. E a palavra de Deus fala o quê? Não deixeis de vos congregar, como é o costume de alguns. Antes, o que? Fazei admoestações uns aos outros, tanto mais quando vejo que o dia se aproxima. Gente, às vezes quando a gente parece ser chato, mas, gente, como a gente se preocupa quando a pessoa não vem na igreja. Não é porque a gente é chato, gente, mas é porque a gente sabe da realidade de como que é. A palavra de Deus diz como é importante a gente estar em unidade, a gente estar em amor, estar admoestando e ajudando um ao outro. E eu glorifico a Deus também, porque tantos e tantos estão sendo acrescentados no nosso meio e têm colocado a mão no arado, amém? Muitos têm trabalhado, têm nos ajudado, gente, porque você sabe, quem tem trabalhado na igreja sabe que é muita coisa para a gente fazer. Para quê? Para que muitos sejam acrescentados e tenham salvação em Jesus. É isso a motivação do nosso coração. Tudo que está sendo feito na igreja é para quê? Para que sejam acrescentados cada vez mais pessoas para o reino de Deus e ser aquilo que a apóstola teve no sonho. Pessoas, flores transformando em trigo. Amém? Amém. Já completando assim, não tem como falar de igreja, de nós aqui, sem falar em família, né? Eu sempre fui uma pessoa muito apegada à minha família, pai, mãe, certinho, com os tios e aquela coisa, almoço fim de semana, todo mundo reunido, com muito conselho dos meus pais, foi criado assim, né? E daí chegou o tempo quando a gente casou, né? Daí teve um momento assim, de dificuldade, tempo de transação, de se desligar da minha família para criar minha própria família, né? A pastora aconselhou também, não é os pais, tu tem que ser líder, ser cabeça, tua família, assim, e foi, né? Daí, como a Alexandra falou, 21 anos a gente está na igreja, daí a gente foi comprado pelo sangue de Jesus, foi adotado, né? Daí a gente tem essa família, que são Amém. Vocês e todos nós aqui agora, né? E daí também é questão de botar compromisso, prioridade, trabalho, empenho, esforço, tudo o que é a sua direção, o que é principal. Qual que é a família principal que você tem que estar focado, né? Assim, no fim de tudo, no final dos tempos, depois que a gente passar a transição dessa terra, que a gente vai para o céu, né? Qual que é a família que vai estar? É a família que está aqui com vocês, a família de cada um de nós. Essa família que a gente convive. Então, seria essa família que a gente tem que botar em primeiro lugar, em tudo que a gente faz, né? O objetivo da nossa vida, tanto trabalho, empenho, dedicação, amor uns aos outros, né? Que essa família é nós, é vocês, somos todos irmãos, né? Que esse é o primeiro objetivo que a gente tem que ter, é focar nas pessoas e focar na igreja, focar no grupo, focar na nossa união, né? Como família também, membros da nossa família tem problemas, tem dificuldades, tem trabalho, às vezes lutas, problemas, mas a gente está aqui para se ajudar, para se apoiar um ao outro, e assim como que a gente se recebe. Eu gosto de receber como uma família, né? Estamos unidos em Cristo. Amém. Era isso. Amém. Boa noite. Eu também já estou há algum tempo aí, eu era jovem, né? Dá para se ver agora que eu tenho até a barbinha branca, né? Então já estou há algum tempo aí, mas também
É maturidade e experiência também. Mas quando a gente é novo, jovem, a gente sempre procura muito mais ter algo assim para se mover, para gerar a tua vida e tudo mais. E eu, como os outros, tinha isso também na minha vida. E eu já tinha ido em algumas outras igrejas também. E eu vim aqui, foi até um dia especial, eu nunca realmente vou esquecer também. Até porque minha filha nasceu realmente também, praticamente nesse dia, que era a comemoração do aniversário da Rebeca, né? Me convidaram ali, eu não sabia também que ia ser um aniversário, mas eu fui ali, né? E era num sábado, era dia 31 de setembro de 2005, né? Não, mas é que foi 30, foi o teu aniversário, só que foi no sábado, foi 31, né? Eu até pesquisei isso. Continuando agora, me perdi até... 31, aniversário, tá. Enfim, e daí eu cheguei aqui e tudo mais, já contei isso para os jovens, o que eu vi assim, era um pessoal, a galera mais gurizada, jovens muito faceiros, isso me chamou a atenção. E algo que também assim me chamou, que eu fui muito, muito bem recebido, como eu falei, eu tinha ido em outras igrejas, e até apóstolo, eu lembro muito bem, estava Neuza Tchoca junto, né? Nem sabia quem era, né? Ninguém assim. E daí ela falou que também algo que eu me senti muito bem, que ela falou bem para mim, assim, disse assim que que bom que você está aqui, é muito importante você estar aqui com a gente, né? E aquilo eu me senti muito bem, que foi algo parece que veio verdadeiro também dela, e eu me senti muito bem, assim, nossa, eu nem lembro da palavra que foi falada, né? Mas só dessa ação, atitude tanto dela e do pessoal e tudo, me deu vontade realmente de vir, querer mais. Mas, resumindo, foi neste lugar, nessa igreja, onde eu comecei a ter meus primeiros choros pelos meus pecados, onde realmente eu conheci a melhor coisa da minha vida, que foi Jesus Cristo. E foi nessa igreja realmente onde eu fui curado, onde eu fui restaurado, onde Jesus me transformou. E como a Alexandra falou, não foi na minha casa que eu fui transformado, foi aqui neste lugar. E isso para mim foi, poderia ter sido em outro lugar, mas se você está aqui como nós estamos, é porque Deus tem algo para você aqui, né? Um propósito, objetivo neste lugar também. E isso... não tem nenhum preço para isso, né? Não tem nenhum preço realmente de tu realmente ter aquilo que é a melhor coisa na tua vida. E duas coisas Deus me deu realmente quando eu comecei a vir para cá, e tudo foi uma alegria verdadeira, que eu era muito triste, desanimado, e essa paz de ter a salvação. E outra coisa que eu queria tanto era ter uma família também. E nesse meio, Deus trabalhando na minha vida para ter essa família, e tudo isso foi somente por Ele, e por ter apoio da igreja também, né? Porque a igreja é o nosso apoio, nosso auxílio, e que vai mostrar realmente Cristo. Mas foi aqui onde eu conheci a melhor coisa da minha vida, que foi Jesus, né? E isso mudou a minha vida, e isso E sabe, o diabo, ele gera a nossa vida depois de um tempo, a gente esquecer de tudo aquilo que Deus já fez com a gente neste lugar, das pessoas lutarem por nós neste lugar, das pessoas se esforçarem, e Ele faz a gente esquecer disso. E a gente se esquece realmente, mas se você lembrar e pensar tudo que Deus já fez na tua vida, a primeira coisa mais importante foi neste lugar que você conheceu o Salvador da sua vida. Então a gente tem que ter muita gratidão por isso, né? E não ouvir, porque o diabo ele vai fazer o quê? Ele é um mentiroso, ele vai mentir o tempo todo, e se a gente ir na mentira dele, nós vamos nos afastar, não nos aproximar de Deus, né? Então nós temos que ter gratidão e alegria, né? Eu quero até ler um versículo. O cara disse que só tem 2 minutos, então, mas é rapidinho, é um versículo que Deus falou muito comigo desde quando eu quase comecei a vir na igreja. É no Salmos 27, versículo 4, ó. Uma coisa pedi ao Senhor, e é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Amém. Eu buscar a orientação de Deus na igreja. Quantas vezes que eu vi tanto pastor, apóstolo pregando, que eu queria uma resposta, praticamente quase toda a maioria foi realmente na palavra, que na igreja que eu tive uma resposta de algo na minha vida. E aí, como disse aqui, para eu receber a orientação no seu templo. Amém? Amém? Amém. Vai? E agora? Eu não sabia que era para falar, né? Eu não tinha pensado nada. 23 anos. Bom, eu estou na igreja desde antes de criar, né? Óbvio. Mas
uma coisa que eu queria falar é da importância de tu lutar pela igreja, né? Isso é uma coisa que... Vamos ver como é que eu vou... uma coisa que eu sempre fiz, né, desde pequena, eu tentava fazer tudo o que precisava na igreja, assim como a minha mãe, né? Ela fala, todo mundo já sabe o testemunho dela, que ela conta 300 milhões de vezes, né? Mas ela falava que fazia tudo, mas eu estava sempre ali do lado fazendo. Muito mais do que meus irmãos. Guri, né? Que não faz, nem sempre faz tudo, mas eu estava ali fazendo, fazia as crianças, fazia as coisas. E eu lembro que uma das coisas assim que mais eu fazia assim, cuidava das crianças. Eu tinha logo que abriu a igreja, eu tinha uns 13 anos, 12 para 13. Não existia salinha para criança na igreja. Então as crianças ficavam incomodando durante o culto. E daí teve um dia que eu lembro que eu falei: mãe, deixa que eu fico cuidando das crianças. Gente, acho que veio umas... era Água da Vida ainda, nem era Ministério Jardim da Colheita. Tinha umas 40 crianças. Nossa, foi uma loucura. E fiquei assim, cuidando das crianças, até surgir alguém, por uns 10 anos. Só. E o que eu digo, né? Jesus fala uma coisa que poucas pessoas querem hoje em dia, porque a gente vive no mundo egoísta. O nosso mundo, o mundo lá fora, todo mundo vive a sua vida e quer pensar na sua vida, no seu umbigo, e não quer doar. Jesus fala o quê? Negue-se a si mesmo. É o primeiro ponto, né? E depois, tome a sua cruz, porque não é fácil, e me siga. Isso é na igreja. Às vezes a igreja... a gente tem que amar a igreja que a gente tem, né? Deus colocou aqui, a gente sabe, tem luta, tem dificuldade. Deus disse que para pegar a sua cruz vai ser difícil, vai ter luta, vai ter coisa difícil na vida da gente. Mas se a gente estiver disposto a fazer aquilo que Deus tem, a igreja podia estar assim, tipo, quádruplo do tamanho. Porque tem poucas pessoas que querem realmente fazer aquilo que Deus tem. Porque às vezes não é só uma salinha, uma prof cuidando das crianças, é tudo aquilo. Para aquelas crianças que estão ali, para aquelas famílias que precisam ouvir, é tudo. Não é fazer algo, muitas coisas, mas se tivesse umas pessoas dispostas mais a fazer uma coisa, sabe? Então, eu cresci na igreja sempre fazendo. Sempre, nunca parei de fazer alguma coisa. Sempre tapei buraco, porque, né, a gente sabe como é difícil quando eu não tenho as pessoas para fazer. E mesmo antes eles aqui estarem aqui, eu nunca esqueço quando eles começaram a chegar, é muito bom. Quantas pessoas que passaram pela igreja, daí, não querem mudar, como a Alexandra falou, porque às vezes aqui é uma igreja que busca mudança na vida das pessoas, para as pessoas melhorarem, serem libertas. Mas muitas pessoas não querem mudança, então é mais fácil ir para uma outra igreja, onde eu só preciso sentar, ficar quietinha no banco, sair, acabou. Não está dizendo que a pessoa não... né? Mas não é o que Deus quer. Deus quer que a gente melhore, que a gente saia, né? Se liberte das coisas erradas. Né? Então, eu acho que é isso, para que a gente possa estar realmente valorizando. 23 anos de igreja é bastante tempo, né? E ainda esperamos muitos anos ainda pela frente na igreja, e que a igreja possa estar se multiplicando, porque a gente sabe que é um tempo novo na igreja. Só vocês olha para tudo que está acontecendo, mudanças e tudo, Deus tem abençoado a igreja. Mas, assim, se a gente não estiver disposto, pensar, é Jesus, não é as pessoas que estão aqui dentro. Eu tenho que amar as pessoas, tenho que amar meu irmão, mas se eu tiver com foco em Jesus, não importa o que o meu irmão fizer, eu não vou me abalar, eu vou ajudar ele. E não ficar chocada e sair fora porque meu irmão fez alguma coisa errada, né? Esse que é o principal. Amém? Amém. Ok. É difícil falar em 2, 3 minutos, vamos dizer, 30 anos de história, 36. Nós estamos completando esse ano 37 anos de casados, e nossa história já começou bem antes, lá em Belo Horizonte, através do Ministério da Mocidade para Cristo, e vários outros ministérios, que eu fico pensando, foi tudo uma base, na realidade, para chegar e culminar na igreja que nós estamos hoje. Não querendo me ater muito à questão só da igreja, mas também uma questão familiar.
uma palavra que poderia definir do ministério da inicialmente era pastor e hoje apóstola Geisa, que seria abnegação, amor, persistência, algumas palavras, né, mas principalmente persistência. Muitas vezes falei para ela, não sei como que você aguenta, né? Eu já teria largado muita gente antes, né? Mas neste aspecto Deus tem nos mantido juntos e com essa visão. Uma das coisas que eu, nesses últimos anos, principalmente, me apaixonei bastante, vocês sabem, quando falo bastante sobre a palavra profética, finais dos tempos, a volta de Jesus, e como já foi até falado aqui, o céu. E muitas vezes eu falo do púlpito, diz, olha, que alegria seria todos nós, naquele dia glorioso em que Jesus buscar a sua igreja, todos nós pudéssemos subir e não ficar ninguém aqui nem para pagar a luz. Isso seria algo maravilhoso. E esses dias ando estudando um pouco sobre, preparando um material que logo a gente vai poder transmitir para a igreja, sobre a realidade do céu e a eternidade. O que a Bíblia fala sobre isso aqui? E fiquei pensando realmente, uma das coisas que o pastor me colocou foi de que o nosso objetivo ao evangelizarmos, nosso objetivo ao pregar na igreja, ao objetivo de insistir tanto, venham para a igreja, vamos estar unidos, essa aliança com o Senhor, é objetivo lá na frente, estarmos no paraíso. Né? Não é aqui na terra somente, mas a gente sabe que isso aqui é passageiro e estamos chegando nos finais dos tempos. E pensando em nossa família, nós tínhamos já quase feito um acordo lá no início, diz, olha, vai para o ministério, que eu cuido da casa, né? Cuido principalmente do sustento da casa. E apesar da idade já estar batendo, né? A gente começa a ficar cansado já, esperando já quase a aposentadoria, que não vem, mas ele disse, olha, vai. E isso Deus sempre tem nos sustentado, porque muitas vezes, não importa, não é nem 11 horas, nem meia-noite, 2 horas da manhã, e ela ainda não vem, mas eu sei onde que ela está. Né? Primeiro, o Senhor está protegendo, mas ela está no ministério, está ministrando, ajudando. Né? E, por último, eu digo o seguinte, acho que só a eternidade, só lá no paraíso depois, poderá se saber todas as pessoas que foram alcançadas através do ministério da apóstola Geisa. Não dá para saber, mesmo aqui na cidade, acho que alguém comentou aqui, diz, todas as pessoas que já passaram pela igreja ou que foram alcançadas e, graças a Deus, estão em diversas outras igrejas hoje, mas estão servindo ao Senhor, nós poderíamos encher um pavilhão 10 vezes maior do que isso aqui. Mas não importa. O que importa é que as pessoas ouviram o Evangelho, foram alcançadas pelo Evangelho. Por quê? Amor, persistência, né? Longanimidade, né? Retidão. Eu estava vendo ainda antes umas coisas que o apóstolo Paulo falou para seu filho Timóteo, né? Sobre a persistência no ministério. E isso a apóstola Geisa sempre teve, né, no coração, a persistência e o amor pelas pessoas, nunca desistindo de forma alguma de absolutamente ninguém. Claro, cada um tem a sua responsabilidade também diante de Deus. Né? Nenhum de nós, nem eu, ninguém, pode se converter por alguém. É uma decisão pessoal de cada um. E mesmo seguindo no ministério, seguindo na igreja, seguindo na vida cristã, cada um é responsável diante de Deus. Mas a apóstola sempre teve essa persistência, né? Este amor. E a gente sabe que muitos de vocês aqui, eu já tinha uma vez comentado, diz, cada um
como já hoje alguns deram o testemunho aqui, né? Todos de vocês, de uma certa forma, poderiam dar um testemunho. Por que estão aqui? Por que estão persistindo? Porque realmente teve um exemplo a seguir, né? E rogamos a Deus para que esse número aumenta, para que cada um de vocês também possam alcançar, principalmente as suas famílias, né? Muitas vezes eu tenho comentado, quando a gente fala sobre arrebatamento e tudo mais, diz, olha, o maior campo missionário é a nossa própria família, né? Eu digo isso de brincadeira, a gente sabe a dificuldade que a gente tem, tá, com a própria família. Cada um de vocês tem uma família, né? E às vezes a gente pergunta, quantos desses, de sua família, subirão no arrebatamento e irão para a eternidade, né? Nós temos que fazer a nossa parte, dar o nosso testemunho, e estamos muito felizes que vocês todos estão aqui, dando este apoio, principalmente aos líderes, não somente esses aqui, mas todos que, de alguma forma ou de outra, fazem alguma parte, né? Até a pessoa que aqui na frente vem e dá a mão para receber, cada um dizer uma boa noite, dar aquele abraço, isto é importante. Amém. Porque às vezes a pessoa está chegando, né, muitas vezes angustiada, preocupada, triste, desanimado, né, e se recebe um abraço amigo, né, um abraço de um irmão, de uma irmã, e se sente querido na igreja, né, isso é, o Espírito Santo tem oportunidade de trabalhar na vida desta pessoa, né? E então eu não queria me alongar muito mais nisso aí, mas dizer que realmente amor, persistência, né? E por último uma frase que está lá em Crônicas, que poderia resumir tudo isso que nós temos falado nesta noite, onde que diz que até aqui nos ajudou e até aqui nos guiou o Senhor. Amém? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vou descer agora. Em nome de Jesus. Eu quero dizer, eu creio que é muito, muito, muito importante esse dia na eternidade. Porque nós estamos selando diante de Deus o que Deus tem feito. E nós queremos agora fortalecer a aliança de um para com o outro. Porque, igreja, não é importante, às vezes, a reunião em si. Ela faz parte. Mas a compreensão, o amor, a ajuda de um para com o outro. De nós orarmos. Satanás, ele tenta trabalhar o tempo inteiro para paralisar a igreja. A primeira coisa que ele vai tentar atacar é a minha família, a minha vida, a minha família. A segunda coisa que ele vai tentar atacar é o louvor. Porque nós fomos criados para o louvor da sua glória. A terceira coisa que ele vai tentar atacar, a intercessão da igreja. Aquelas pessoas que vêm, que lutam, que oram, que jejuam. Estas coisas são um fundamento da igreja. Não pare de orar. Não pare de participar. Venha interceder, participa da intercessão. Em nome de Jesus, na sua casa, em unidade na igreja. Vamos pedir a Deus que Deus levante mais ministros de louvor. Nós estamos precisando de mais uma equipe para estar ministrando em nome de Jesus. E depois o Senhor vai fazer com que aqueles que têm ministério possam ficar sentados no banco e não desenvolver o seu chamado.
Depois, o Senhor vai tentar impedir com que você venha para a igreja. Todos os cultos, há um trabalho satânico. Ele vai tentar arranjar jantar, festa, atividades e tudo, para você não vir. Eu quero dizer, nós acabamos de realizar esse mês inteiro, nós temos um mês onde nós estamos falando referente à importância da aliança com a igreja, com o ministério. E por isso nós fizemos um seminário, e o seminário que nós fizemos foi dos 5 ministérios. Eu vou contar um segredo para vocês. O seminário 5 ministérios foi um trabalho extremamente importante que nós fizemos na igreja para discipular a igreja. Foi o maior discipulado completo que eu fiz dentro deste ministério. Eu creio que foi o melhor de todos os eventos que já teve no Ministério Jardim da Colheita, no sentido, foi discipulado. Nós falamos de todas as coisas que poderia acontecer na vida do crente para impedir com que ele parasse, que ele ficasse paralisado. Então, eu digo, aquele que não conseguiu, nós temos que dar um jeito, você tem que ouvir. Não é a mesma coisa, mas pelo menos você vai conseguir o link para ver todas as pregações. Porque eu não quero que ninguém fique de fora desse seminário. Como Deus deu uma direção, eu vou dizer para você. Eu quero dizer que nós precisamos continuar. Foi muito assunto, eu acho que como nunca tinha sido falado tanto para a igreja, mas terça-feira você não falte, porque o seminário vai continuar. Nessa terça-feira, nós conseguimos falar dos 5 ministérios como um todo, e falamos de muitos assuntos, mas ainda está faltando 2 ministérios. E nós queremos que toda igreja tenha esse embasamento para você suportar os intempéries e as batalhas lá de fora. Em nome de Jesus. Amém? E agora eu vou convidar os presbíteros, os líderes, para vir enquanto eu estiver aqui já distribuindo. Você fica em pé, convido você para ficar em pé. E algo que Deus deseja é, em nome de Jesus, põe por favor um pouco mais para frente. Assim, obrigado. O que nós precisamos, igreja, é unidade. Eu disse no seminário, você precisa de ter o embasamento das doutrinas. Amém? Quais as doutrinas que Deus tem estabelecido para esta igreja? Porque hoje nós estamos vivendo num momento muito difícil. Difícil demais. Problemas que antes não existiam, porque todos têm acesso à internet. E como você tem acesso à internet, você vai ouvir todo tipo de pastor, de pregação. Mas você precisa de ter o conhecimento e as doutrinas da igreja local. Tem muita gente ferida, magoada, que está inventando histórias e que não tem estrutura. Mas nós estamos aqui para te abençoar. A palavra de Deus, ela diz que Jesus Cristo preparou a igreja no momento mais sério de batalha, de luta, no momento em que ele foi traído.
ele resolveu cuidar dos seus discípulos, que eram os seus apóstolos. Os primeiros apóstolos, o primeiro apóstolo é Jesus Cristo. Os outros apóstolos são os 12 apóstolos. Depois dos 12 apóstolos veio o apóstolo Paulo. E depois vieram outros e outros e outros apóstolos. Quando surgiu uma determinada igreja, que não é igreja, ela acabou com tudo isso. Mas a igreja começou a restituir os chamados e os ministérios. Só que você vai ouvir de tudo por aí. Você tem que crer naquilo que nós ensinamos. Porque nós estamos aqui para trazer a verdade bíblica, com fundamento e com revelação. Amém? Então, igreja, na noite em que Jesus foi traído, ele pegou o pão e o suco puro da uva. Ele disse: vocês vão cear. E a partir de agora, vocês vão sempre cear. E cada vez que vocês cearem, cada vez que vocês cearem, em nome de Jesus, vocês vão lembrar: eu vim à terra, eu cumpri com o meu objetivo, eu morri, ressuscitei, mas não vos abandonei, porque eu enviei o outro Consolador, o Espírito Santo, e eu prometo, vou voltar. Isso é o objetivo da ceia. Você está fortalecendo o seu relacionamento com Deus, e você tem certeza da sua promessa. Ele prometeu: eu vou voltar, eu volto para buscar a sua igreja. Hoje nós estamos sendo bombardeados por tantas coisas. Tem gente agora, pastores, apóstolos, líderes, que dizem: não tem mais arrebatamento, não vai ter mais nada, não existe mais apóstolo, não existe pastor direito, a igreja está toda errada. Por favor, você tem que ter discernimento de não ouvir a bobagem. Você tem que estar fundamentado, não importa o que falar. Você tem que saber, é a palavra do Deus vivo. E ele disse: isso é meu corpo que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Vamos comer em nome do Senhor. Depois, ele falou da nova aliança. Ele disse: este cálice é a nova aliança. E essa nova aliança só vai acontecer por causa do meu sangue. É no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Quando nós tomamos esse cálice, o sangue, tem poder sobrenatural. Isso aqui não vira sangue, isso aqui é suco de uva puro. Mas no mundo espiritual, eu estou cumprindo com o que ele ensinou. O sangue dele vai entrar no meu corpo. Pode curar a minha carne se for preciso. A minha alma será restaurada. E o meu espírito estará ligado no Senhor. O sangue tem poder de restaurar toda a vida do ser humano, para ele se sentir completo. E nós queremos subir para a eternidade, juntos em unidade. E nós vamos, como diz o Senhor, esperar uns pelos outros e beber juntos. Vamos beber juntos
o seu sangue, em nome de Jesus. E vamos juntos declarar agora. Podem recolher alguém pode recolher os utensílios. Vamos cantar. Em nome de Jesus. Depois que você distribuir, vamos dar as mãos, todos juntos. Vamos nos dar as mãos, amém? Em nome de Jesus. Vamos declarar a unidade do Senhor, a unidade do Espírito, um só pensamento, uma só força, uma só fé. Nós somos um corpo juntos. Pai, faz-nos um, pois tens nos dado tua glória, para que sejamos